Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Deixa eu fazer uma pergunta assim, top, é só gente de alto nível teológico vai saber. Lucas fica no Velho Testamento ou no Novo Testamento? Quem acha que fica no Velho Testamento, levanta a mão. Quem acha que Lucas fica no Velho Testamento? É no Novo Testamento? Olha que turma, que igreja. Vocês estão bem demais de Bíblia, né? Eu falo assim para brincar, para você prestar atenção, tá? Presta atenção. Começaremos agora, não é? Agora, a ler o Novo Testamento. Então, agora, dia 30, hoje é dia 28, amanhã é 20, e depois? 30. Dia 30 agora, ou seja, sábado, nós começaremos a ler o Novo Testamento. E vamos ler o Novo Testamento em 3 meses. Nós lemos em 9 meses, 3 trimestres, lemos o Velho Testamento inteiro. Fantástico, coisa mais maravilhosa. Eu terminei de ler o Velho Testamento exuberando com as promessas de Deus em Malaquias. O que é isso? Que livro é aquele? Mas agora nós começamos o quê? Mateus. Nós vamos ver a genealogia de Jesus, a história de Jesus, os ensinos de Jesus, e nós vamos ler o Novo Testamento. De agora até terminaremos dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Então, dezembro, nós terminamos 3 de dezembro. Vamos ler até o último capítulo de Apocalipse 22. Lendo 4 capítulos por dia, você vai gastar aí 10 minutos, 12, não é? 15 minutos às vezes. E eu faço isso todo dia de manhã. Depois eu oro muito, adoro, passo um tempo gostoso. Então, começa agora sábado. Então, se vira aí, não é? E vamos ler. Entra conosco, pelo menos, quem sabe, o último trimestre. Lucas 15, você já sabe que Lucas fica no Novo Testamento. O que houve? Vocês estão calados hoje? Amém? Dá um amém aí para mim. Amém. Amém. Você vai ler a Bíblia toda agora? Amém. Amém. Deus vai te abençoar agora? Amém. Amém. Então acorda aí, vamos lá. Lucas 15 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Vamos aplicá-la hoje, não é? Hoje nós vamos falar, não é? Nós vamos falar hoje sobre poder. Poder espiritual. Nós vamos falar sobre o poder espiritual. Diga assim, o poder espiritual. Nós vamos hoje, não é, descobrir algo muito importante sobre o poder espiritual. E nós vamos ler em Lucas 15, no verso 11. Abra sua Bíblia, Lucas 15, verso 11. Quem não tiver uma Bíblia, talvez tenha um celular, pode botar lá na sua internet, botar Bíblia, que já aparece lá, Lucas 15. Mas se você não quer, presta atenção e ouve com muita atenção essa história fascinante. Assim diz a palavra de Deus para o seu povo nesta noite. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo, então, disse ao pai, pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eu li bacana, mas deve ter tido muita lágrima, muita briga, muita gritaria, muita agressividade. Por quê? Porque quando um filho pede a herança para o pai, significa o quê? Pai, eu não estou aguentando esperar você morrer. Você está demorando demais para morrer, pai. Você já devia ter morrido há muito tempo, pai. Eu estou de olho na grana, pai. Olha, eu quero a grana. Então, é isso que ele disse, não é? Assim ele repartiu. Não muito tempo depois, ou seja, logo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. A palavra distante demonstra o quê? Não quero ver a sua cara, pai. Você não morreu? Para mim, morreu. Não quero te ver mais, vou para longe. Quer dizer, uma família com problema gravíssimo. A Bíblia fala muito de família com problema. E aqui está, não é? Olha, eu vou embora, não quero ver a sua cara mais. E diz que ele foi para essa terra distante, lê comigo, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Outra Bíblia diz dissolutamente, ou seja, gandaia, mulherada, bebedeira. Paga para todo mundo aí, rodada de bebida, não é? Gastando irresponsavelmente. Faz um negocinho comigo, me empresta aqui, você é muito legal, me dá. Pronto, num minuto,
ele gastou tudo. Depois, verso 14, de ter gasto tudo, bem na hora chega a crise. Não é assim? A crise vem quando a gente não pode ter a crise. Quando a gente não tem reserva. A crise chegou e eu estava péssimo. Foi assim, é igual muita gente nessa crise agora. Não é? Então, o que aconteceu? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e aí ele começou a passar necessidade. É dureza, hein? Por isso foi empregar-se, claro, fazer qualquer coisa, meu amigo. Olha, eu tinha vontade, mas não tem jeito, eu faço qualquer coisa. Eu vou vender jornal na esquina, eu vou fazer qualquer coisa. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o único trabalho que tinha para ele é mandá-lo para o campo a fim de cuidar porco. A história está bem montada porque o menino aqui é judeu, está falando para judeu. E você sabe que judeu não come porco. O porco para o judeu é um animal imundo. Então, além de porco já ser meio sujo, não é um animal espiritualmente para o judeu, não é religiosamente impuro. Ou seja, ele está fazendo uma coisa profana, horrorosa. Para ele é o pior que havia, fundo do poço. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, ou seja, aquela lavagem que dá para o porco, né, que os porcos comiam, mas nem isso o povo não deixava ele comer. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Lê comigo assim? A seguir, repete comigo, a seguir, levantou-se e foi para o pai. Levantou-se e foi para o pai. Amém? É até aí essa história. É até aí esta história. Eu quero falar para você sobre poder espiritual. Espiritual. O texto diz que o menino caiu em si. O texto diz que o menino avaliou. Você já me viu pregando esse texto inúmeras vezes, é um dos textos preferidos, não só meu, mas de todo pregador, porque é um grande resumo do Evangelho. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Aloysio Silva aqui na Central, mas há muitos anos, nem pensávamos em ter esse local, e ele falou sobre esta mensagem, eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais esqueci, porque ele falou dessa mensagem, falando da situação que o menino foi, ele disse: nunca reclame, não é? Nunca reclame daquilo que você mesmo permite. Também ele disse para nós, é que muitas vezes nós estamos vivendo circunstâncias resultado da nossa escolha. E quando ele pregava, ele citou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E ele falou que esse menino aqui, que estava vivendo a pior crise da vida dele, ele só conseguiu mudar de vida, ele só conseguiu uma virada na vida dele, quando ele caiu em si. O texto diz: e caindo em si, avaliou. Ele caiu em si e avaliou. Então presta atenção nesta frase que eu vou te falar agora. Presta atenção nessa frase, porque eu quero falar sobre poder espiritual. Ele avaliou. Eu quero falar sobre poder espiritual. Eu quero falar sobre alguém ungido, sobre alguém que tem uma vida poderosa, sobre alguém que experimenta na sua vida coisas imensas, sobre alguém que sai da média e sobe para um padrão mais alto, sobre alguém que tem uma vida mais vitoriosa do que o normal. Eu quero falar para você de alguém que vive algo diferente, que experimenta algo mais da parte de Deus, espiritualmente falando, poder espiritual. Presta atenção nessa frase. E o que eu quero dizer para você é: a intolerância com o seu presente é que determinará o seu futuro. A intolerância com o seu presente é que determinará o seu futuro. O que aconteceu na vida daquele menino? Uma crise. Uma crise. Foi ou não foi? O menino caiu numa crise. Ele toma a decisão errada com o pai dele, ele vai para o lugar errado, ele se junta às pessoas erradas, ele toma decisões erradas, e na hora que ele perde tudo, a crise bate. A crise financeira bate e leva ele a um empobrecimento, a uma miséria, uma situação horrorosa.
Quando ele então estava sofrendo, humilhado, no fundo do poço, ele avalia, e ele diz, que crise, que droga, não é possível. E nesta avaliação, ele compara a posição que ele está com onde ele poderia estar. Ele entende, eu sou filho daquele homem, eu era a posição de príncipe, bastava eu bater a mão, papá, que um monte de empregados vinham me servir, eu estava nessa posição, mas hoje eu vivo nesta posição. E foi esta avaliação do nível que eu podia estar vivendo para o nível que eu realmente estou vivendo, que botou ele em crise. E ele toma uma decisão, é movido por uma decisão fantástica. A decisão ou o sentimento é intolerância. O que é intolerância? É o contrário de tolerância. Tolerância é aceitar. Tolerância é assim que é. Tolerância é não se importar. Tolerância é acomodar-se. Então ele olhou aquela situação e disse, não pode. Eu tinha que estar aqui, mas eu estou aqui. E esta crise levou esse menino a avaliar e a definir. Eu não vou ficar nessa posição. Na casa de meu pai tem. Mas eu tenho um monte de problema. Eu sei. Mas eu que me coloco. Eu sei. Por isso eu irei ter com meu pai, me arrependerei. Pedirei perdão, me humilharei. Porque se na casa do meu pai, eu posso não chegar lá. Mas se eu for um trabalhador, um escravo na casa do meu pai, é aqui, ó. Mas não é aqui onde eu estou. Agora, aplica isso para o espiritual. Aplica isso para o espiritual. Avalia e põe essa frase agora. A intolerância com o seu presente, com o seu momento, com aquilo que você é, só a intolerância é que te levará para aquilo que você pode ser. Se você não for tomado por um sentimento de intolerância, um sentimento profundo de não aceitar, você jamais será aquilo que você pode ser. Aquele menino tomou coragem, aquele menino lutou, aquele menino enfrentou, aquele menino caminhou, aquele menino tomou as ações que ele precisava tomar, pagou o preço. Para quê? Para ter direito e ter de volta aquilo que ele deveria ser. Bem, querido, eu não sei quanto a você, mas eu leio este livro. E quando eu leio este livro, eu vejo coisas, eu percebo coisas, eu vejo realidades que me impressionam, que me atraem, que me seduzem, que me cativam. Existe aqui uma promessa, existe um nível, existe aqui um direito. Esse livro é composto de 2 testamentos, eu brinquei sobre velho e novo. Testamento é testamento mesmo, é aquilo que você tem direito. Fala a respeito do seu direito. Está ali o advogado, doutor Júlio Peixoto, que sabe muito bem o que é um testamento. Alguém deixa um escrito, uma vontade expressa, dizendo, é do meu filho, é do meu herdeiro, tal coisa. Deus escreveu para nós uma palavra dizendo, para os meus filhos, eu tenho isto aqui, ó, é este nível. Eu tenho para os meus filhos uma vida espiritual poderosa. Eu tenho para os meus filhos uma vida espiritual vitoriosa. Eu tenho para os meus filhos uma vida espiritual multicolorida. Eu tenho para os meus filhos uma vida espiritual vitoriosa. Jesus declarou que veio para nos dar vida abundante. Ele disse, orando, Jesus ao Pai, dizendo, Pai, que eles sejam como nós. Jesus disse, os meus filhos crentes, eles farão as mesmas obras que eu fiz, e obras maiores farão. Isso é impressionante, mas por que a maioria das pessoas não vive aqui neste nível? Por que a maioria das pessoas não chega aqui? Por causa da tolerância com esse nível aqui. Porque eu não avalio nunca, porque eu não sonho nunca, porque eu nunca acredito que é para mim. E ao contrário do que aquele menino fez, em que ele disse, os meus erros me levaram aqui, são imperdoáveis, ou seja, não tem jeito para mim, só alguns que vão viver aqui, são só os especiais, eu sou um sub, eu sou um abaixo, eu sou um menos,
eu não sou daqui. Quando esse sentimento se apodera de nós, nós nos acomodamos. E nós aceitamos de sermos crentes carnais, crentes fracos, crentes sem experiência com Deus, sem intimidade, crentes sem testemunho, apenas crentes que vivem cuidando de coisas muito pobres, que vivem das migalhas. Por quê? Porque eu não vivo essa crise. Só há mudança, gente, para valer na vida de qualquer pessoa, em qualquer área da vida, quando a gente passa por crise. Só há mudança quando a gente passa por crise. E sabe, eu me preocupo porque me dá às vezes a sensação que nós estamos nos tornando um povo traumatizado. Me dá a sensação que nós estamos nos tornando um povo tolerante. Me dá a sensação que nós estamos tornando, pelo entorno que está entre nós, um povo acomodado demais, que não sonha mais. Muitas vezes nós não sonhamos mais com a prosperidade, nós não sonhamos mais de ser a melhor nação do mundo, nós não sonhamos mais de ser campeões, nós não sonhamos mais com uma família linda e maravilhosa, nós não sonhamos mais com viver um romance cinematográfico com a nossa esposa, com o nosso marido, nós não sonhamos mais de encontrar aquela pessoa excelente e a gente pega o primeiro bonde que está passando, parece que a gente está se subestimando. E parece que na nossa cabeça, um nível inferior está se adaptando e dizendo, é esse nível aí. A gente vai aceitando governantes porcarias, a gente vai aceitando asfalto esburacado, a gente vai aceitando 75 mil mortes por ano de assassinato, 55 mil no trânsito, a gente vai aceitando que isso é normal, a gente vai aceitando que 5 mil moradores de rua morando nos cantos de Belo Horizonte é normal, a gente nem vê que tem mais de 5 mil homens morando na rua agora. Isso a gente nem liga, a gente nem assusta mais de ver os índices de estupro, os índices de violência, a gente acomoda. E também o pior, que isso vai entrando na gente, e costuma o quê? Então eu vou ser um crente michuruco. Um crente que não tem experiências com o poder de Deus. Por quê? Porque nós não deixamos a crise entrar no nosso coração. Onde não há insatisfação com o presente, nunca vai haver mudança. É isso que essa história tem como âmago para nós. Ninguém se converte se não tiver crise. Sabe qual é o homem ou a mulher que Deus nunca pode salvar? Você sabe que tem um homem, uma mulher que Deus não pode salvar? A gente fala assim, não, Deus pode salvar qualquer um. Não pode. Deus não pode salvar um tipo de homem, Ele não aceita, esse Ele não vai salvar. Sabe qual é? O que não precisa. O que não precisa ser salvo. Ah, pastor, mas todo mundo precisa? Todo mundo, mas ele acha que não precisa. Este homem que acha que não precisa, nunca vai ser salvo. E sabe por que acha que nunca vai precisar? Porque ele não tem crise. Porque ele se acomoda. Ele aceita o presente. E ele não enxerga. Sabe, nós precisamos entender que muitas vezes é esse descontentamento, não é? Essa insatisfação, algo que vem do Espírito Santo, que nos move para mudar, sabe? É uma coisa assim. É claro que o seu carrinho velho, cara, é uma bênção. O meu carrinho velho é uma bênção. Me leva para tudo que é lugar. Estou feliz da vida, eu estou satisfeito. Para mim está bom, eu estou feliz. Agora, é o que eu quero o resto da minha vida? Eu nunca quero melhorar. Eu nunca quero melhorar. Eu nunca quero meu filho melhor, nunca quero minha casa melhor, nunca quero eu melhor. Eu acomodo. Sabe, uma coisa é ser grato a Deus e curtir seu carrinho velho, dizendo, oh Deus, muito obrigado, Ele me leva para todo lugar. Mas outra coisa é uma doença que põe dentro de você e diz assim, eu não tenho sonhos. Eu não tenho sonhos. Eu nunca quero melhorar. Eu aceitei minha realidade como definitiva. Eu nunca vou mudar. Se isso se aplica para uma besteira feita um carro, para uma besteira feita um relacionamento, imagina para as coisas espirituais. Isso não pode acontecer. Tem que haver, sabe, um descontentamento dentro da gente que nos faça, que nos impulsione a alcançar mais. Lá no fundo tem que ter algo dentro de nós que nos leva a algo para frente. É a intolerância com a nossa situação que nos leva a buscar mais poder. Poder espiritual. E aí eu queria comentar com você
algumas coisas na nossa vida que fazem poder espiritual aparecer. Eu já falei que é a crise, mas que tipo de crise? A primeira delas, algo que gera poder, se você olhar, não é, a mecânica, se você olhar aí a física, você vai entender uma coisa: pressão gera poder. As irmãs, tem muita mulher aqui, sabe a diferença entre cozinhar algo numa panela e cozinhar a mesma coisa numa panela de pressão. Por que que numa panela comum demora um tempão e numa panela de pressão você tem até que cuidar, porque senão o negócio derrete todo, desintegra? Porque a pressão faz o quê? Poder. Pressão gera poder. Você sabia disso? Pressão gera poder. A explosão da gasolina dentro de um motor faz com que os cilindros se movam e o carro ande. Por quê? Porque tem uma pressão explodindo lá dentro. Pum, pum, pum. E o carro anda a uma velocidade imensa. Por quê? Porque pressão gera poder. E a minha pergunta para você é: qual é a pressão? Deixa eu medir. Qual a pressão dentro de você? Qual a pressão para ser um crente melhor? Qual a pressão para você não pecar mais? Qual a pressão pelos sonhos espirituais? Qual a pressão para viver uma nova realidade? Ah, não, tá bom. Crente que não tem pressão, não muda, não experimenta. E muitas vezes, então, Deus permite problemas, um diagnóstico, uma crise conjugal, um problema. Para quê? Porque Deus quer botar você numa panela de pressão, porque pressão gera poder. E muitas vezes eu não oro. Ah, eu levo a vida sem oração. Deus fala: deixa eu fazer esse cara orar. Problema. Ele põe um problema, por quê? Porque com o problema você desespera. Não é verdade isso? Você é mandado embora. Nós estamos numa época de muitos empregos. Aí o cara chega em casa e fala assim: amor, fomos mandados embora. Ela fala: você foi mandado embora, eu não. Não é? Fui mandado embora, mulher. Mas fica tranquila. Recebi uma bela indenização. Vou arrumar um emprego, e o dinheiro dá tranquilo. Até bom, comprar umas coisinhas e tal. Então ele está com aquele dinheirão na conta. Ótimo, primeiro mês tranquilo, vê televisão, vai passear no clube, de vez em quando manda uns e-mails e tal, está lá, ó, tranquilão. Aí passa um mês, um pedaço do dinheiro. Vem 2 meses, o dinheiro ainda dá, está dando. Eu estou mandando currículo. E aí, amigo, caso ou haja alguma coisa, lembra de mim? Passa o mês, o dinheiro já caiu pela metade. Aí agora ele fala assim: amigo, por favor, amigo, eu estou aqui, meu dinheiro está na metade, e tal, e tal. E aí passa outro mês, e o dinheiro que ele tinha era para 4 meses. Ele está no último mês, e agora ele está de casa em casa, e ele está indo para todo lugar, e a mulher está preocupada, e ele já não dorme de noite, a pressão está aumentando. Chega aquele dia que ela fala assim: amor, essa é a última caixinha de leite. Esse aqui é a última mamadeira que eu vou fazer para o nosso filho. Depois disso, não tem mais nada. Já imaginou esse cara lá no primeiro mês orando? Oh, Deus, obrigado. O Senhor está no controle de tudo, maravilhoso. Por quê? Está lá com o dinheirinho na conta. Oh, Deus, arruma aí um emprego para mim, bem legal. Um cargo de gerência. Oh, Senhor, obrigado. Passa 3 meses, ele está lá: Deus, oh, Senhor. Olha a oração como é que muda. Ele fez uma oração na refeição, agora ele acorda cedo para orar. Aí a mulher dele faz o quê? Amor, a última mamadeira, depois não tem mais nada. Como é que ele vai orar? Me fala aí o jeitão da oração do cara. Como é que ele vai orar? Deus, onde você está, Deus? Eu não é? Jejum de 48 horas, oração, joelho no calo, calo no joelho, o que for. Por quê? Porque ele está na pressão. Agora eu pergunto: será que Deus vai ter que botar a gente em panela de pressão para a gente querer poder? Ou será que nós não temos que fazer como esse menino e deixar que a comparação, a avaliação perceba: não é para eu ser assim, tem algo mais. E esta oração da última mamadeira não deveria ser a nossa oração de todo dia? A palavra de Deus diz: se vocês que são maus, se um filho pedir um pão, nunca vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, você nunca vai dar uma cobra para o seu filho. E ele diz assim: quanto mais o seu Pai Celestial não te dará o Espírito Santo, se você o pedir. E Tiago diz assim: vocês não têm porque não pedem. Sabe por que a gente não pede? Porque a gente acostumou a ficar aqui nessa pocilguinha.
A gente acostumou a cuidar de porco, a gente acostumou a ser humilhado, a gente acostumou com as pessoas chegarem para nós e falarem assim, você é crente? É. Onde é que está o seu Deus? Que milagre seu Deus tem feito? Ah, você é crente, por que seu marido não voltou ainda? Ah, você é crente, por que seu filho então está na droga? Você é crente, então por que você não cura essa sua depressão que tem 20 anos? Nós não ouvimos essas coisas. E a gente acomoda com uma vida pequena, frágil e doente, porque não compara com o que é para nós vivermos. Sabe, irmãos, nós temos, muito mais. E o que está faltando para gerar poder em nós é essa pressão. Uma pressão que não devia vir da crise, devia vir de nós mesmos. Quando eu digo, Senhor, eu quero ser como Davi, um adorador perfeito que adora o Senhor a todas as horas. Eu quero ser como um Jeremias, um homem que pode jogar ele no poço, mas ele não nega o Senhor. Eu quero ser como Daniel, que pode botar uma faca no meu pescoço. Eu não vou me contaminar, vou te jogar na cova dos leões, joga, mas eu não nego o meu Deus. Nós tínhamos que viver como o apóstolo Paulo, que ele disse que foi surrado, espancado, mas completou a obra e não desistiu, enquanto a maioria de nós desiste na primeira. Isso é pressão, e pressão gera poder. Uma dona de casa está ali regando o jardim, ou alguém que goste, está ali com a mangueirinha, e a aguinha cai gostosa em cima da planta. Esse mesmo volume de água, essa mesma pressãozinha, se colocada num bico muito forte, essa pressão num bico concentrado, você passa num bloco de granito, ele corta o granito. A mesma água corta a pedra. Por quê? Porque pressão gera poder. Você vê esse sol tão bonitinho, que legal, você pega uma lente, não é? Faz ela concentrar o foco, põe no papel e pega fogo. Ele pega fogo por quê? Porque concentrou. Está faltando poder, porque não há fome na gente. Está faltando poder, porque nós estamos acostumadas. E vida cristã, gente, vida cristã mesmo, sabe, só rompe quando houver o poder de Deus operando na nossa vida. Só rompe quando o Espírito Santo estiver gerando dentro de você essa pressão espiritual. Uma cobrança interna no coração, uma cobrança. Às vezes eu tenho até medo de mim, o tanto que eu cobro, o tanto que eu me cobro, quanto eu cobro as pessoas. Por quê? Porque dentro de mim tem uma coisa, tem uma sensação o tempo inteiro que pode ter mais, que pode ser mais. Eu olho para cada um de vocês e eu fico pensando, meu Deus, todo mundo devia estar aqui. Mas eu quero hoje, sabe, denunciar, atacar e dizer, pelo amor de Deus, não seja tolerante. Não seja tolerante, tem muito mais para você. Tem muito mais para você. Pastor Paulo, como é que você faz? Como é que você faz então? Eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Pastor Paulo, não entendo por que essa ênfase. Todo mundo tem que ler a Bíblia para virar o quê? Teólogo? Também pode ser. Mas sabe por quê? Porque nesse livro aqui tem 6.000 promessas. Aqui tem 6.000 promessas. Eu leio a Bíblia e eu anoto as promessas. E sabe o que eu anoto? As que já estão verdade na minha vida. E sabe o que eu olho na outra coluna? As que ainda não experimentei. E eu me desespero. Eu me desespero. Eu me desespero. Eu já contei a história para vocês e vou repetir. Um dos maiores pregadores, conhecido como o príncipe dos pregadores, Spurgeon, Charles Spurgeon, pregador da Inglaterra, do século XIX, foi considerado o maior pregador que esse mundo já viu pregar. Ele pregava na igreja mais famosa de Londres, não é? Direto, ele era o pregador lá, e ele tinha uma congregação muito bonita, muito bacana e tal, e dentre eles uma irmã pobre, empregada doméstica, trabalhou a vida inteira na casa de barões, nobres, ia na igreja sempre, mas muito querido, gostava muito dele, todo dia lá na porta cumprimentava, não é? Uma época ela parou de vir, não é? E não vinha mais, é um tempão. E aí falam para ele assim, ô pastor, aquela irmãzinha, ela está doente, parece, aliás, que ela está tão velhinha que ela já vai morrer. E ele fala assim, não, essa aí
por mais humilde que seja, eu quero ir na casa dela, fazer uma oração, fazer uma visita, porque ela é membro da nossa igreja há 30 anos, pobre, mas tão bacana, tão legal aqui na igreja. E ele foi, então, junto com mais 2 diáconos, fazer uma visita à casa daquela irmãzinha. Chegaram uma casa simples, e foram visitá-la. E ela estava lá, viveu a vida inteira sozinha, casa muito humilde, no quarto dela uma cama, uma cômoda e um quadro na parede, mais nada, super singelo. E eles conversando ali, lembrando que aquela mulher trabalhou 50 anos na casa de gente nobre, dos nobres lá da Inglaterra, riquíssimos. Mas o casal não tinha filho, morreu ele, ela ficou cuidando daquela senhora, nunca teve coragem de casar para não largá-la, morreu ela. E agora ela sozinha está lá naquele casebrinho morando. Há anos o casal já tinha morrido, há uns 10 anos ela está lá. E ele está lá orando e tal. E aí ele vê aquele quadro na parede, em cima da penteadeira. E ele está lá, olha na cama, mas ele ficou tão curioso que ele chegou perto, porque era diferente, parecia um diploma, parecia uma coisa assim, todo escrito com letras, todas assim. Quando ele chega perto, ele vai olhar lá e fala assim: ô dona fulano de tal, você já viu isso aqui? O que é isso aí? Quando a minha senhora estava quase à morte, ela me entregou e falou assim: ó, guarda, não é? Eu estou deixando tudo isso aqui para você, guarda com você, mostra depois para uma pessoa, não é? Porque eu estou deixando tudo isso aqui para você. Aí ela falou assim: olha, eu fiquei tão feliz, ela deixou isso para mim. Falei: mas a senhora nunca lê? Eu não sei ler, não, nunca aprendi a ler. Mas deixou para você isso aqui? Eu botei essa moldurinha aqui, pendurei e está aqui no meu quadro. A senhora sabe o que é isso aqui? Não. Isso aqui é um testamento. E aquele casal, onde a senhora trabalhou, que tem terra, que tem palácio, que tem um monte de coisa, deixou tudo para você. Você é herdeira deles, está tudo aqui. Mas ela nunca soube ler. E ela viveu a vida inteira, e está morrendo ali. Não é? Ela acabou morrendo, e tudo foi para o governo. Ela não pegou nada. Você sabia que você tem esse mesmo testamento, e que ele não está pendurado na parede, porque não tem jeito, mas às vezes você abre assim, põe ali naquele segurador de Bíblia na porta, bem no Salmo 90, uma coisa assim gostosa que você gosta, não é? Fica ali, amuleto. Mas isso aqui é um testamento. Esse testamento diz que Deus tem aqui para você, filho, herdeiro de tudo, toda autoridade, anel de ouro, sapato, roupa, plena autoridade, mas nós vivemos aqui embaixo. Sabe por quê? Porque a gente não pede, porque a gente não busca. Não é só pressão que gera poder, movimento gera poder. Uma locomotiva a 100 km por hora, tenta frear para você ver, porque o movimento gera poder. Pode botar muro, carro, você já viu aquelas cenas de um trem passando, ela chuta ônibus, caminhão, dá um peteleco e ela continua numa boa, porque movimento gera poder. Querido, você quer poder na sua vida? Precisa mover-se. O movimento gera poder, mova-se, mova-se, mova-se. O Senhor falou, não é? O Senhor falou para nós: você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim. Ou seja, mova-se. Você quer poder? A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Ele diz: e eu estarei com você, e estes sinais acompanharão aqueles que pregam o Evangelho. Pisarão nos escorpiões, pegarão nas cobras, beberão veneno e nada te acontecerá. Quando isso vai acontecer? Quando você estiver em movimento. Movimento gera poder. Concentração gera poder, foco gera poder. Muitos de nós não têm poder porque a gente não foca. Vai ter um jejum, nós vamos passar 15 dias orando, e é um foco em receber poder, em buscar os dons, em receber de Deus. Eu fiz uma vez 15 minutos de jejum. Eu fiz uma oraçãozinha lá de manhã. Eu deixei de chupar 3 balas hoje à tarde por causa de jejum. Eu tirei o doce. Pô, regime tira doce, jejum tira comida, passa fome. Por quê? Porque pressão gera poder. Sabe, querido, minha palavra hoje é uma palavra contra a tolerância. Não essa tolerância que está falado por aí, porque nós não somos tolerantes, nós somos amorosos. Isso é diferente. Nós amamos o nosso próximo.
Nós amamos as pessoas que até são contra nós. Não é porque nós toleramos, nós não toleramos. Não toleramos suas práticas, não toleramos suas doutrinas, não toleramos seus pecados, mas nós amamos o pecador. É totalmente diferente. Mas nós não toleramos, porque a tolerância é pecado. A tolerância, especialmente conosco mesmo, é que tem roubado da gente as melhores coisas. Ah, pastor, mas o que você quer falar com isso? Eu quero falar com isso, que é somente a intolerância com o seu presente que vai determinar o seu futuro. Quer saber? Eu posso hoje dizer onde é que você vai estar amanhã. Eu posso hoje dizer como você vai estar amanhã. Eu posso hoje dizer se amanhã você está gerando fruto, se amanhã você está no caminho do Senhor, se amanhã você é uma bênção, admirado, vive uma vida de vitória. Eu vejo você hoje. Se para você está bom assim, se para você está bom. Sabe como que a gente mostra falta de tolerância? Ó, Pedro diz assim: desejai como bebês ardentemente o genuíno leite espiritual. Você já viu um bebê com fome? Pede para o bebê se comportar. Fala assim: não, filhinho, agora não pode, está no culto. Ah, não, agora não, mamãe está na rua. Espera aí, tolera, filhão. Sabe como o neném faz? Ele berra, ele grita. Sabe, essa é a atitude. Sabe, a gente percebe como cada um vai ser por aquilo que ele é hoje. Por aquilo que ele é hoje. Então, cuidado. Cuidado, porque é exatamente esta postura que tira da gente o poder. E você nunca vai mudar. Nunca. Até você perceber aquilo que você pode ser. Você nunca vai mudar até você perceber o que você pode ser. Essa postura da nossa geração me preocupa. Porque é uma turma que quer vir um culto uma vez por semana, uma vez por mês. Você sabia que na nossa igreja toda, das nossas 16 mil pessoas que frequentam hoje as nossas células, eles respondem para nós nas pesquisas que vêm em 1 ou 2 cultos por mês? Sabe por quê? Suave. Regar plantinha. Regar plantinha. Ninguém está querendo cortar a montanha. Ninguém está querendo desalojar o inferno. Ninguém está querendo viver em vitória. Acostumado. A oração, pastor, às vezes eu oro, às vezes não oro. Fazer um curso bíblico no CCM e aprender a liderar. Não. Você vê, tudo que a gente chama, eu não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer, na verdade é uma tolerância com o nosso estado de hoje. É por isso que a gente não conhece milagre, não conhece os dons do Espírito, não fala em línguas, não tem visão, não tem profecia. Sabe por quê? Porque não busca. E o Senhor garante. Ele garante para nós, não é? Ele garante para nós. Ele diz para nós: buscai, procurem com zelo os dons espirituais. Procura como um bebê que berra pela mamada mãe, não é, que clama pelo leite. Assim seja pelas coisas espirituais. Assim seja pelas coisas espirituais. Sabe, este culto, nós, quinta-feira, tem que ter essa cara. Ele tem que ter essa marca. É o culto da intolerância. Sabe, é o culto dos desesperados. É o culto daqueles que não aceitam um dia mais com essa doença, não aceitam um dia mais com essa separação, um dia mais com essa vergonha. Não aceitam.
explicar. Um pedido. É o pedido daquele menino para o pai. É o pedido do menino para o pai. Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu me afastei de você. Foi a maior besteira que eu fiz. Afastar de Deus significa miséria, gente. Afastar de Deus significa ir parar lá na lama. Você afasta de Deus, o pecado te domina. Você afasta de Deus, suas decisões estão erradas. Você afasta de Deus, você mete a cara na pocilga. Essa é a consequência de todos. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para aqueles que buscam é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe, irmão, toda vez que uma pessoa como nós decidimos, não estou afim de Deus não, ótimo, você pode, mas arque com as consequências. E eu vejo muita gente sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, e o pessoal com dó, pastor, tem dó, faz, foi ele que escolheu ir para esse buraco, porque ninguém empurrou o menino, ele que quis, é a sua maldade, seu egoísmo, sua pecaminosidade, é que fez ele parar onde ele foi. Muitos de nós estão colhendo hoje o mesmo resultado da mesma escolha daquele menino burro. Mas ainda bem que aquele menino teve uma lucidez, porque diz, caiu em si. Sabe, irmão, cada um de nós tem que ter essa experiência da conversão, essa experiência do arrependimento, essa experiência de avaliar. Ele avaliou-se e caiu em si. Onde os meus pecados têm me levado? Onde essa vidazinha religiosa, que não lê a Bíblia, que não busca, que não sobe monte, que não ajoelha, que não ora, que não gasta tempo, que não adora, que não gosta de cantar, que não gosta de orar, onde isso tem nos levado? Uma vida sem testemunho, fraca, facilmente derrubável, frágil. Mágoa fica no nosso coração, ressentimento acha lugar, não é? Tentação é fácil, já pega a gente, pum. A maioria que não resiste, é uma tentaçãozinha desse tamanho. Põe assim, já pega. Por quê? Porque não tem poder. Não tem poder nem para uma tentação. Imagina quando um diabão aparecer na sua frente. Tem que correr mesmo. Agora, o crente de poder, ele diz não para a tentação, e ele também diz não, você não entra na minha casa, seu demônio, fora daqui, passa para fora. Ele expulsa demônio, ele ora a Deus, ele abre o céu sobre a sua família, ele abençoa a sua empresa, ele rechaça a crise. Mas não, nós estamos tudo fraquinho. Por quê? Porque nós estamos lá embaixo, quando o caminho de Deus para nós era lá em cima. Tudo isso se resolve com uma oração. E a oração é: eu não aceito onde eu estou, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero muito mais. Eu não aceito onde eu estou, eu não aceito onde eu estou, eu quero mais de Deus. Quando cada um de nós for pegando fogo, um avivamento se instalará, porque o avivamento nada mais é do que a soma de muita gente orando: eu não aguento mais, eu quero mais. Quando uma igreja inteira clama assim, o avivamento vem, porque o avivamento é uma resposta de Deus aos famintos e desesperados. O avivamento é sempre a consequência, a resposta de Deus aos intolerantes, aos que não aceitam esse tipo de vidinha. Eu quero chamar você ao crescimento, eu quero chamar você a subir, eu quero chamar você a sair da mediocridade e viver uma vida de poder, a orar e clamar. Meu direito bíblico é ser batizado com o Espírito Santo, meu direito como crente é ser selado e cheio do Espírito. O direito na minha vida é que pelo menos um dom espiritual predomine em mim. O meu direito é que Deus me dê pelo menos um ministério no corpo de Cristo. O meu direito é que eu não seja apenas recebedor, mas eu me torne um abençoador de outras pessoas. O meu direito é viver uma vida de vitória. Está escrito aqui. Então eu quero. Na casa de meu pai tem tanta coisa, eu não vou ficar aqui cuidando de porco. É essa insatisfação que gera poder. Esse é o caminho. E Deus não resiste. Deus não resiste a uma oração como essa. Quando alguém se arrepende. Diz a história que quando o filho chegou perto do pai e começou a falar: pai, me perdoa. O pai falou, abraçou ele e falou: é tudo seu, pode entrar.
Meu filho estava morto e reviveu. Quantos crentes estão mortos, estão precisando reviver? Sabe o que é outra palavra para reviver? Reavivamento. Reavivamento. Reviveu. Ele estava morto espiritualmente, frio, sem oração, sem adoração, sem fervor. Agora meu filho voltou a levantar a mão, meu filho voltou para os cultos, meu filho voltou a pregar, meu filho voltou a cantar louvores, meu filho voltou a sorrir, meu filho voltou a sonhar, meu filho agora acredita que vai ser muito usado por Deus. Meu filho voltou, foi isso que o pai falou. Ah, irmão, quando a gente se arrepender e quando a gente clamar, Deus vai dizer: é tudo seu, é tudo seu. Pega o que você quiser, receba dons, receba dons. Põe a mão no seu coração agora. Deixa o vazio te incomodar. Deixa o vazio. Não é possível que você não vai mudar, que você vai continuar ano após ano vivendo irresponsavelmente, gastando tudo, perdendo a sua vida, ficando velho e acostumando, tolerando uma vida pequena. Não, eu quero que você diga assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento isso, eu não aceito isso, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Faça um propósito no seu coração. Eu quero que você faça um propósito. Quero que você diga para Deus: Deus, eu quero mais. Sabe o que Ele vai dizer para você? O prato está na sua mão. Sirva da mesa. Põe quanto você quiser. E Ele vai dizer para você se aproximar dEle e servir da mesa. Nessa mesa de Deus tem o que você quer. Um caráter novo, vitória sobre o pecado, paciência, amor novo. Tem dons espirituais, tem vida de oração fervorosa, tem profecia, tem curas, tem experiências com Deus. Sirva. Sabe, nós é que não temos nos servido. Nós não temos nos servido. A palavra de Deus diz que Deus não só nega nenhum bem àqueles que o temem e andam retamente na sua presença. Ele não só nega, Ele não vai esconder. Pelo contrário, Ele está dizendo: está aqui e está desperdiçando. Está desperdiçando. Está desperdiçando. Sabe, irmão, a unção não é algo deste mundo. A unção não é algo que você aprende em livros. A unção não é algo comum, é algo sobrenatural. Quando a gente não depende do poder de Deus e vai vivendo mesmo sem poder, tem algo muito errado conosco. Está bonitinho, organizadinho, mas é obra só de homens. Nós precisamos de poder. Eu falei que pressão gera poder, movimento gera poder, mas eu vou dizer outra coisa que gera poder: constância gera o poder. Eu posso abrir uma torneira aqui e ela vai dar uma gotinha de vez em quando, pouquinho, fraquinho, tom, tom. Mas o ditado diz: água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Constância gera poder. Não desista. Peça, 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 peça. Ponha-se lá diante de Deus. Adore, 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 adore. Busque, 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 até que quebra. Uma hora rompe. Constância gera poder. Nós somos inconstantes. A gente busca um dia, não busca 10. A gente vai numa quinta, não vem 3. A gente vem na quinta, não vem no domingo. A gente vai numa cela, falta 4. Não tem constância. Ah, eu vou fazer minha hora sós com Deus. Um dia, chega o outro ano e fala: vou fazer minha hora sós anual com Deus. Anual. Né? Minha hora sós de verão. Umas vezes, 15 minutos. Constância gera poder. Feche os seus olhos. Pai querido, eu sei que o Senhor está convidando esta igreja, os ouvintes da internet, esses que aqui estão, os adoradores, a mim, pastor, a cada um aqui, líderes. O Senhor está nos chamando a uma vida de poder.
Nossa oração como igreja e como pessoas é: eu não aguento mais, Senhor. Eu não aceito, Deus. Eu não aceito essa vida fraca, pequena, inconstante. Eu quero mais, Senhor. Eu, Paulo Massone, eu quero mais. Eu estou desesperado, eu perco o sono à noite. Eu quero queimar de amor pelo Senhor. E eu quero isso para os meus irmãos também. Eu quero isso para os casais que estão aqui, para as famílias que estão aqui. Eu quero isso para as mulheres que estão aqui, que se tornem mulheres que oram, mulheres ungidas. Pai, eu quero pedir unção. Oh Deus, uma presença tão forte que faz a gente diferente. Eu quero pedir jovens ungidos nesta igreja. Eu quero ver mulheres, Pai, cuja boca, oh Deus, é uma fonte que jorra água doce. Pai, eu venho pedir, Pai, uma unção tão forte que o inimigo foge quando nós entramos. Ó Deus, que o nosso lar muda a atmosfera quando a gente chega. Ó Deus, a nossa casa se perfuma, a nossa casa se ilumina, o nosso trabalho, Deus, muda, a rua vai florescendo quando o crente passa, porque o sol da justiça brilha nele. Deus, eu venho pedir unção e poder. Oh Deus, por isso eu peço, Pai, aumenta a pressão em cada um aqui, Pai. Oh Deus, aumenta mesmo, põe em movimento a cada um para uma busca e uma caminhada e uma corrida até Deus. Mas também leva-nos à constância, Pai, para que insistindo e buscando, nossa vida seja transformada. Assim é que eu peço, Pai, e assim que eu abençoo esta igreja. E eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Deus te abençoe.